Bom dia, é hora de produzir. Isso mesmo, hoje vocês irão produzir um texto teatral. E antes de começar a escrever esse texto, que é na verdade uma adaptação, é importante a gente saber que é muito comum muitos autores adaptarem textos de outros gêneros para o teatro, como contos, romances, poemas. Porém, além de algo muito comum, é uma técnica bem delicada, porque a gente vai estar transformando um gênero textual em outro gênero textual. E a gente sabe que o texto teatral tem algumas dinâmicas bem peculiares. Porque como o texto original ele não vai ser lido e sim encenado, então deve-se ter um pouco de cuidado para que não se perca alguma informação, algum detalhe muito importante. E como a gente sabe que o texto teatral não tem narrador, então tudo isso fica por responsabilidade dos atores, que devem seguir as rúbricas, que geralmente se apresentam assim: escritas com letras de tipos diferentes e indicando como o personagem deve falar, que são as rúbricas de interpretação, e como ele deve se movimentar, que são as rúbricas de movimento. E não se deve esquecer também que o nível de linguagem do personagem deve estar adequado a ele e ao contexto, seu nível social, seu nível cultural. Sem contar que na encenação nós temos os gestos, os movimentos, figurinos, maquiagens, temos o cenário, os objetos cênicos, iluminação, tudo isso que vai contribuir para que a encenação seja impecável. Agora, levando em conta tudo isso, eu vou ler uma parábola para vocês. E enquanto vocês acompanham a leitura, eu quero que imaginem esta narrativa transformada em um texto teatral. Vamos lá! E aí, conseguiu imaginar? Agora você vai escolher um texto narrativo que goste muito e fazer as mudanças que você acha necessária para transformá-lo em um texto teatral. Quanto você vale? Preocupado com o desprezo com que os colegas o tratavam, o menino foi até o avô pedir ajuda. Vovô, meus colegas dizem que não sirvo para nada, sou inútil e muito idiota. O que devo fazer para melhorar para que me valorizem mais? O avô, entretanto, não lhe deu muita atenção. Lamento, meu filho, mas não posso ajudá-lo agora. Estou com um problema muito sério que preciso resolver primeiro. Quando terminar, talvez. O menino se desanimou. Depois de um tempo, o velho completou: mas podemos fazer um acordo. Primeiro, você me ajuda a resolver o meu problema. Depois eu ajudo a resolver o seu. O que acha? Vamos! O velho então tirou do pulso esquerdo um relógio muito antigo, herança de seu pai, e disse: você precisa ir ao mercado para tentar vender este relógio. Preciso pagar uma dívida. Tente conseguir o melhor preço possível, mas cuidado, não o venda por menos de R$ 100. Assim que vendê-lo, volte para casa, traga o dinheiro o mais rápido que puder. O menino pegou o relógio e foi correndo para o mercado, onde o ofereceu a vários comerciantes. Todos eles avaliavam aquela máquina antiga, mostrando-se interessados, mas desistiam da compra quando o pequeno vendedor lhes dizia quanto custava. R$ 100? Perguntou um deles. É um absurdo, disse outro. Não vale a metade. Pago R$ 20, gritou um taxista que até então se mantinha calado. Mas que isso não vale. Atento à ordem do avô de não aceitar menos que R$ 100, o menino recusou a oferta. Muitas horas depois, desanimado com o fracasso, ele retornou. Ao encontrar o avô, explicou o que aconteceu. Lamento, vovô, mas é impossível vender este relógio por R$ 100. O máximo que ofereceram foi R$ 20. É muito velho, está caro.
Então, meu filho, precisamos saber quanto ele vale realmente. Façamos assim. Vá agora até o relojoeiro e peça para ele avaliá-lo. Pergunte quanto ele lhe pagaria, mas não importa o quanto ele ofereça, não o venda. Volte para casa com o meu relógio. Então, o menino foi até o relojoeiro e lhe deu o relógio para avaliar. O experiente relojoeiro examinou-o com uma lupa, pesou-o, analisou seu pequeno maquinário e, depois de alguns minutos, falou desanimado. É um relógio muito bom, mas fale para seu avô que hoje não posso pagar mais que R$ 1.200. O menino se espantou. R$ 1.200? Bem, eu sei que R$ 1.200 é pouco para um relógio como este, mas é o que posso pagar. O menino voltou para casa radiante. Quando encontrou o avô, não se conteve. Ele ofereceu R$ 1.200, vovô. Vamos vendê-lo. Que bom, disse o velho. Agora podemos resolver o seu problema. Como? Está vendo este relógio? Você é como ele, um exemplar muito valioso, que só pode ser avaliado por um expert. Não é qualquer um que é o verdadeiro valor. E colocando o velho relógio no pulso, completou. De hoje em diante, não ande mais pelos mercados da o valorizem. Primeiro ponto. Quais serão os personagens? Lembrando que, como é uma adaptação, pode ser os personagens do texto original ou você pode acrescentar outros. Segundo ponto. Como será o cenário? E a gente deve lembrar que todas essas indicações de cenário devem estar antes, no início do texto, para que as pessoas que vão trabalhar com essa montagem saibam exatamente onde colocar cada coisa. Terceiro, as ações dos personagens. Lembrando que todas essas ações devem ser bem planejadas para que iniciem nas cenas introdutórias, conflito, clímax e o desfecho do texto teatral. Quarto ponto, o desfecho, o final da sua peça teatral. Ela vai ser engraçada ou ela vai ser triste? E o quinto ponto é a quebra de expectativa. É quando você decide fazer um final que surpreende toda a sua plateia. E o sexto ponto é você usar os diálogos e as rúbricas de interpretação, as rúbricas de movimento, para trazer mais dinâmica para o seu texto e prender a atenção do público. Eu acredito que agora vocês já tenham em mente mais ou menos como vocês vão construir esse texto. Então, não se esqueçam que depois de construí-lo, vocês devem analisá-lo, levando em conta os seguintes aspectos. Analise também a sua ortografia, a pontuação e a acentuação, além... Os diálogos mostram com clareza o desenrolar das ações. As ações estão estruturadas em direção a um clímax e a um desfecho. O desfecho está surpreendente. Há indicações sobre o cenário. As rúbricas e os diálogos tornaram o texto mais dinâmico. A linguagem usada está adequada ao contexto. Além do desempenho linguístico e gramatical, como o emprego do plural, do gênero, das formas verbais. Depois de tudo analisado, veja se há necessidade de passar o texto a limpo. Se não, vocês já podem me enviar para o aplicativo de sala de aula até a meia-noite de hoje. Tenham um bom dia!